Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 10. A partir do verso 38. Amém? Com misericórdia. Então, as pessoas vêm cuidando. Vamos ver mais um pouquinho. Amém. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se sentada aos pés do Senhor, e ouviu-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada e com muito serviço. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e preocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será retirada. Amém? O tema da minha mensagem de hoje, que o Senhor colocou no meu coração: sermos íntimos para servir. A adoração a Deus, ela consiste em várias partes. Em servir é uma que nós mais conhecemos, em adorar. E servir, ajudar o próximo, estar levando o ritmo, ajudando o necessitado. É muito importante, sim. Mas o mais importante de tudo é estar com Jesus. O mais importante de tudo é ter intimidade com Jesus, é conhecer a Jesus. Por quê? Porque como eu posso estar passando para alguém aquilo que eu não vivo, aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não tenho intimidade? Por isso que primeiro eu tenho que ter a intimidade. Primeiro eu tenho que conhecer quem é meu Senhor. Eu tenho que conhecer quem é meu Salvador, para que eu possa ser testemunho vivo lá fora. Porque eu só posso testemunhar aquilo que Deus fez comigo. Eu não posso testemunhar o que Deus fez com outras pessoas. Eu posso testemunhar o que Deus fez comigo. Então, eu sou testemunha. A minha vida tem que ser um testemunho vivo para Deus. Porque eu sou exemplo de Cristo aqui na terra. Mas para mim ser igual a Cristo, para mim imitar Cristo, porque nós somos imitadores de Cristo, eu preciso primeiro ter comunhão com Ele, conhecer Ele, saber qual é o propósito dele para mim, saber os feitos dele para mim. E é isso que nós vamos falar hoje. Hoje eu vou citar para vocês 3 relatos que aconteceram com Maria Bethânia, irmã de Lázaro, e que é uma lição para todos nós. O primeiro relato está no nosso texto de Lucas 10, 38 e 39, e Maria ouviu a palavra, que foi aprender sobre o seu Salvador. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o quê?
a palavra, conhecendo a palavra, tendo intimidade com Jesus. Maria ela preferiu ficar aos pés de Jesus. Por que Maria preferiu ficar aos pés de Jesus? Porque a casa não devia ser tão grande, devia ser uma casa pequena. Então ela não se contentou em estar só no mesmo ambiente que Jesus estava. Não, ela quis ficar aos pés de Jesus. Por quê? Quando ela estava aos pés de Jesus, naquela época não existia cadeiras, sentava-se no chão, era uma mesa baixa. Então estar aos pés de Jesus era praticamente estar colado em Jesus, era estar grudado em Jesus. E ela preferiu isso por quê? Porque ela ali nada tiraria atenção dela do que Jesus estava falando, não tiraria atenção do que Jesus estava explicando, dos feitos de Jesus. Jesus estava falando da palavra dele, e ali ela conseguia ter uma intimidade com Jesus maior, porque ela estava perto, ela falava: fala, meu Senhor, continua falando porque eu quero te ouvir. Se ela estivesse só num ambiente, o que ia acontecer? Talvez ela não ia conseguir prestar tanta atenção no que Jesus tinha que falar. Por quê? Porque tinha outras pessoas. Às vezes a gente está num local, a gente só consegue ouvir a pessoa que está próxima da gente. A gente não consegue ouvir os redores. E se a gente está longe, eu não consigo ver o que a pessoa está falando ali. Não é assim? É o que Maria preferiu. Eu quero ficar aos pés de Jesus porque eu quero aprender mais sobre o meu Salvador. Eu quero aprender mais sobre o meu Senhor. E foi o que Maria fez. Se rendeu aos pés de Jesus. Mas isso incomodou a Marta. Por que incomodou a Marta? Marta estava com seus afazeres. Marta estava preparando comida. Marta estava limpando a casa. Mas Marta esqueceu que o Senhor, o Salvador, estava na casa dela. Que a atenção tinha que ser para Ele. E isso acontece muitas vezes conosco. Ou não sei, talvez só acontece comigo. Às vezes a gente resolve orar, toca a campainha, cachorro late, vizinho chama. Não sei se acontece com vocês, mas normalmente é assim. Eu gosto muito da madrugada, porque madrugada ninguém perturba. Então eu gosto de ficar na madrugada, porque durante o dia é complicado. O celular toca, acontece de tudo. Quando a gente vai ter intimidade com Deus. E Marta estava com o Salvador na casa dela, com o Senhor na casa dela. Era necessário fazer comida? Sim, era necessário fazer comida. Era necessário servir a Jesus? Sim, era necessário servir a Jesus. Mas primeira coisa, era necessário estar com Jesus. Era necessário aprender o que Jesus tinha para ela. Mas ela preferiu primeiro servir. E aí ela fala, Jesus, não te incomoda que minha irmã está sentada aí, cheia de coisa aqui para fazer, e minha irmã sentada aí, aprendendo da tua palavra, tendo intimidade com você, eu aqui? E que Jesus responde? Marta, Marta, tem tempo por quê? É melhor estar comigo do que me servindo. É melhor você estar na minha presença do que me servir. Porque o que adianta você querer me servir se você não me conhece? Se você não tem intimidade comigo? Foi isso que Jesus falou para Marta. Falou: para, você precisa ter intimidade comigo. Eu estou aqui na sua casa. Eu me faço presente aqui. E você não consegue ter intimidade comigo, porque você está pensando nos seus afazeres. E quantas vezes Jesus nos chama para uma intimidade? Jesus está presente ali, a gente sente a presença dele, mas temos afazeres e largamos Jesus para fazer as outras coisas. Tanto na vida secular, quanto às vezes até mesmo dentro da igreja. Muitas vezes eu estive aqui para fazer uma coisa, fazer outra, resolver uma coisa, e o Senhor Jesus falou: eu estou aqui, minha filha.
vem ter intimidade comigo. E eu fiquei horas e horas e horas aqui na igreja orando. Depois eu falei, Senhor, agora eu vou servir. Agora eu vou fazer alguma coisa. Às vezes na minha casa, às vezes a gente está em casa, Jesus incomoda, vai lá orar. Eu me faço presente e a gente é igual Marta. Vai lá resolver. Primeiro eu vou resolver minhas coisas, depois eu vou buscar. Depois eu vou ter intimidade. Mas aí esse depois às vezes não chega. Esse depois às vezes fica para depois, e para depois, e para depois, e a intimidade e o conhecimento não tem. Quando vai ver, já é tarde, já é hora de dormir, acabou, cadê o conhecimento, cadê a intimidade com Ele? Ele te chamou e você não deixou Ele lá. Fica aí. Você sente a presença, fala, Jesus está comigo, glória a Deus, mas não dá atenção. E Marta não deu atenção para Jesus. Ela queria servir a Jesus, ela queria fazer as coisas. E por muitas vezes nós fazemos igual a Marta. E em João 15,15, é um versículo muito citado, né? Nós já citamos várias vezes aqui, que fala, não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, tem chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, lhe tornei conhecido. O servo, ele não para ter intimidade com o Senhor. O amigo, ele para. Ele ouve, ele dá ouvidos à voz do Senhor. E Jesus, ele quer chamar a gente para o íntimo. Ele quer chamar a gente para mais próximo. E Jesus falou, Maria escolheu a melhor parte, que é estar comigo, que é estar na minha presença. E você está aí, você tem eu aqui, ó. Eu estou aqui, eu estou disposto. E não foi a primeira vez que isso deve ter acontecido, porque toda vez que Jesus ia para Betânia, ele se hospedava na casa de Marta. Por que ele se hospedava na casa de Marta? Porque Marta era irmã de Lázaro, que era amigo de Jesus. Então toda vez que Jesus ia para Betânia, se hospedava na casa de Marta. E acredito que toda vez Maria e Betânia se prostravam aos pés de Jesus. Tinha intimidade com Jesus, conhecia Jesus. E Marta elétrica, toda vez ela está reclamando. Reclamando aqui, reclamando ali, elétrica, mas não parava para ouvir o que Jesus tinha para ensinar para ela. Ela ficava muito ocupada. No versículo 6,33 de Mateus, fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro temos que buscar conhecimento e intimidade para sabermos o propósito. Temos que procurar a estar com Jesus, a estar com Deus, a estar na presença do Espírito Santo, estarmos junto com eles, aprendendo, tendo intimidade, buscando a justiça de Deus. Por muitas vezes a gente esquece disso e vai procurar a justiça do homem. Por muitas vezes a gente esquece disso e xinga o amigo, e xinga o vizinho, vai dirigindo o carro, leva aquela fechada, fala aquelas palavras abençoadas. É complicado, meu marido fala que eu tenho um monte de tio. Ô tio, é uma bênção, tio, eu falo que eu tenho um monte diferente. Mas assim, às vezes é complicado, mas a gente procura o quê? A justiça do homem. Em vez de falar, Senhor, o que está acontecendo? Né? Vem com a sua justiça, está acontecendo algo. E em vários fatores da nossa vida, em vários fatores da nossa vida nós fazemos isso. Esquecemos de buscar a Deus, esquecemos de buscar a justiça de Deus, esquecemos da intimidade que nós temos com Deus. Porque a nossa intimidade com Deus tem que ser diária, tem que ser todo momento, toda hora. E Maria sabia disso. E sempre que Jesus estava ali
nessa hora. Busca-me primeiro. Esteja comigo primeiro. Depois das demais coisas, vão acrescentar. Você vai ter tempo para me servir. Você vai ter tempo para tudo. Mas primeiro você precisa entender o meu propósito. Primeiro você precisa me conhecer. Porque quando a gente tem intimidade e conhece, nós entendemos o propósito. Nós entendemos tudo e vai fluindo. Em Mateus 4,4, né, também é um texto bem conhecido, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, não é da maneira que queremos viver, é da maneira que procede da boca de Deus. E como nós vamos saber qual é a maneira que procede da boca de Deus? Adquirindo conhecimento e intimidade. Somente dessa maneira nós vamos entender o propósito. Somente dessa maneira nós vamos conhecer a palavra que procede da boca de Deus. É dessa maneira que nós temos que viver. O segundo relato, estou tentando ir mais rápido aqui que o relógio. João 11:32. Eu vou para frente, depois para trás, mas nós vamos seguindo. Maria prostrou-se diante de Jesus, mostrando para Jesus o seu momento de tristeza. Segunda vez que Maria se prostra. Primeiro foi para conhecer e ter intimidade. A segunda vez ela prostrou para clamar. Vamos ler? Chegando ao lugar onde estava Jesus, estava vendo, Maria se prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria correu aos pés de Jesus, foi clamar a Jesus. Falou: Senhor, só tu podes tirar a dor que eu estou sentindo. Eu perdi meu irmão. Meu irmão esteve doente, morreu. A dor que eu estou sentindo é muito grande. Mas eu confio em ti. Eu sei que você pode. Eu sei que tudo pode. Fazer infinitamente mais do que eu preciso. Arranca isso de mim, Senhor. Foi o que Maria vai fazer aos pés de Jesus. E isso comoveu o coração de Jesus. Por que comoveu o coração de Jesus? Porque quando a gente tem intimidade, nós vemos o coração de Jesus. Quando você tem intimidade com alguém, você sabe comover o coração dessa pessoa. Você sabe como chegar nessa pessoa e conversar com essa pessoa e chegar a atingir o coração dessa pessoa. Não é verdade? É a mesma coisa com Jesus. Maria comoveu o coração de Jesus, que está no próximo versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, respondeu Jesus. E Jesus chorou. Muitas vezes nós não temos tanta intimidade com Cristo, nós não confiamos, mas não confiamos totalmente. E queremos fazer as coisas por nossa vontade e esquecemos que é aos pés de Jesus que nós temos que ir. É aos pés de Jesus que nós temos que estar. E o que acontece? A gente vai murmurar para o vizinho, vai murmurar para o amigo, vai murmurar para o marido, vai murmurar para um, murmurar para outro, né? Murmurar em rede social. No final a gente resolve
Eu estou mentindo ou é isso normalmente que acontece? Na maioria das vezes é isso que acontece. Mas aquele que tem intimidade não, ele vai direto no trono. Ele fala, Senhor, esquece tudo, estranho. Senhor, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, porque é o que Jesus quer. Você tem intimidade, chega aqui para ele e fala, estou passando por isso, Senhor. Mas eu sei que tu é fiel para fazer infinitamente mais do que eu preciso. Eu sei que tu és fiel. Eu confio, eu creio em ti. Eu sei que tu vai fazer alguma coisa. E espera no Senhor. Maria esperou no Senhor. Nós vamos ler agora o versículo 20 ao 28. Vocês vão ver que Maria esperou Jesus chegar, para depois ir até Jesus. Ela aguardou, ela esperou Jesus. Mas Marta não. Marta que nem a gente. Ficou sabendo que Jesus estava vindo, foi correndo. Ela sabia que Jesus ia para a casa dela. Por quê? Porque o texto nos informa que Jesus já sabia que Lázaro estava doente. E Jesus estava a caminho. O texto nos informa isso. Eu não vou ler, mas se vocês lerem um pouco antes, é isso. O texto nos informa. Então, Jesus estava a caminho de Marta, da casa de Marta e de Maria. Mas Maria não entrou, Marta não entrou esperar. Marta foi correndo, vamos ler? Versículo 20 de João 11. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Lembra que Marta conhecia Jesus, acreditava em Jesus, tinha fé em Jesus. Mas olha o que acontece. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Faltou intimidade. Na hora que Jesus falou assim, o seu irmão vai ressuscitar, quem tem intimidade pularia de alegria. Falou assim, vai ressuscitar o meu irmão. Mas ela conhecia a palavra, porque ela ficava lá, ela ouvia Jesus falando. E aí ela responde, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Continuando, Jesus deu mais uma lição a Marta. Eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Aí Marta deve ter, depois dessa prova que ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus que viria ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa chamar Marta, a pedido de Jesus, e falou, Maria, Jesus te chama. Ela sabia que Jesus ia para a casa dela. Por que ela teve que ir em encontro de Jesus? Porque tem hora que a gente não para ouvir. Tem hora que a gente quer fazer as coisas por nós mesmos. Por quê? Porque falta intimidade. Quando a gente confia, a gente faz que nem Maria, fica lá sentada esperando. Ela não ficou quieta, Maria não ficou quieta. Maria ficou orando a Deus. Eu acredito que Maria ficou orando a Deus. Mas Marta não. Marta era muito antiga. Ela já saiu correndo em encontro de Jesus. Mas ela não captou o que Jesus estava falando para ela. Por quê? Porque ela estava o tempo todo com Jesus. Sempre que Jesus ia para
Mas ela ouvia falar, mas não tinha intimidade suficiente para entender o que Jesus queria dizer a ela. Então ela não entendeu o propósito de Jesus. Conhecimento e intimidade nos faz entender o propósito. Versículo 36. Eu falei que eu estou indo voltando, né? Agora a gente vai, porque nós já falamos de Maria. Vamos para 36. Então os judeus disseram: veja como ele amava, porque Jesus chorou, né? Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com pedra colocada na entrada. Tiraram uma pedra e disse. E aí ele disse: tirei a pedra, desculpa. Então disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Não caiu a ficha de Marta. Ela não lembrou da conversa que ela tinha tido com Jesus. Ela não lembrou do propósito de Jesus. Ela não captou o propósito de Jesus. Mas Jesus ensina a Marta mais uma vez. Disse Jesus: não lhe falei que, se cresce, veria a glória de Deus? O que aconteceu depois de dizer isso? Jesus, olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa do povo que está aqui para crer que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em uma faixa de linho. E Jesus falou: deixa-o ir. Muitos creram ali, mas muitos correram para dizer ao povo o que aconteceu. Muitos não creram. E Marta, mais uma vez, aprendeu a lição: quer crer, quer confiar, que é ter intimidade, é necessário ter intimidade, é necessário conhecer. Conhecimento sem intimidade não leva a gente a saber o propósito de Deus. Precisa ter os dois, conhecimento e intimidade tem que andar junto. Não adianta você conhecer e não ter intimidade, vão ser só palavras. Tem que ter intimidade. E Marta, eu acho que começou a se ligar. Falou: eu preciso ter mais intimidade. Quando Jesus vier na minha casa, eu vou fazer igual a Maria, eu vou sentar nos pés de Jesus e vou ficar ouvindo. Eu vou largar tudo e vou ficar aos pés de Jesus, porque eu preciso ter mais intimidade. Eu preciso conhecer mais dele. E Jesus não mudou no momento nenhum a essência dele por conta da incredulidade do povo. Porque o povo cria que, se Jesus estivesse ali quando Lázaro estivesse doente, Jesus poderia curar Lázaro. Isso era a crença do povo. Todo mundo cria. Mas eles não creram que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. Eles limitaram o poder de Deus. Eles limitaram. Jesus pode chegar até aqui. Ele não pode ultrapassar aqui. Morreu já faz 4 dias, porque Jesus não pode fazer mais nada com Lázaro. Mas ficaram todos curiosos. Alguns acreditavam que poderia acontecer algo mais. Mas a maioria estava curiosa. Não vai acontecer. Jesus cura. Eu fiquei sabendo que ele cura, que ele liberta. Mas ressuscitar, eu acredito que não. Todo mundo ficou lá, olhando. E Jesus falou: para que todos vejam que tu me enviaste. Conhecimento. Jesus conhecia o Pai. Jesus sabe quem é o Pai. E ele sabia que era ele dar uma ordem. Lázaro ressuscitaria. Ele já sabia. Ele veio do
E a palavra fala que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Não temos que limitar o poder de Deus, porque o poder dele é infinito. E muitas vezes nós somos iguais a esse povo. Nós glorificamos a Deus somente quando vemos um milagre assim grande, um milagre que nós nunca vimos. Estou mentindo? Esquecendo de glorificar a Deus pelas coisas pequenas, cotidianas. Por quê? É que Marta estava acostumada. Marta estava acostumada que Jesus ia lá na casa dela, pousava na casa dela, comprava os feitos, os milagres que tinham acontecido, falava da palavra de Deus e também ouvia o povo falar: oh, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus fez aquele outro. Era algo cotidiano para Marta ouvir os feitos de Jesus. E isso acontece em nossas vidas. Hoje em dia é cotidiano. A pessoa está com dor de cabeça, é orado, a dor de cabeça vai embora. Glória a Deus. Ah, eu já sabia. Virou algo cotidiano. A pessoa está com dor na coluna, dor no joelho, Deus cura. Glória a Deus, aleluia. Eu já sabia que Deus ia fazer isso. Marta pensava assim. Marta pensava assim. Até Jesus mostrou o contrário para ela. E Jesus, Ele é o mesmo. Deus é o mesmo. O mesmo Deus que faz a criança nascer, que faz o morto ressuscitar, é o mesmo Deus que fala: acabou, agora você vai vir para mim agora. Faltou tudo, acabou, morreu. É o mesmo Deus, o poder é o mesmo. O poder de Deus para ressuscitar um morto é o mesmo poder que Ele dá para cada um de nós. O ar que Ele
Vocês falam, dá uma glória a Deus agora, igreja. É esse glória a Deus que Jesus merece? Nós somos um milagre de Deus. Nós somos um milagre de Deus. Então, quando você vê Deus fazendo qualquer coisa, por mais cotidiana que você acha, mas isso é coisinha simples, é milagre. Deus está agindo. Deus está agindo. Então, dá uma glória a Deus com toda a certeza e fé que você tem. Para Deus, vou repetir, é a mesma coisa de deixar você respirando e de ressuscitar um morto. Para Ele é a mesma coisa, não muda. O poder dele é o mesmo. Ele não tem o poder, o superpoder de fazer ressuscitar e o poderzinho de ressuscitar. Não, é o mesmo poder. É o mesmo poder. Nós temos que entender isso. O poder de Deus é grande. E Ele ressuscitou Lázaro. E ressuscita vidas até hoje. Se vocês forem ver vídeos na África, vocês vão ver quantas vidas é ressuscitada por dia na África. Através de homens e mulheres de Deus. Lá, eles demoram para fazer enterro. Vocês sabiam disso? Porque eles esperam. Eles esperam que algum homem, alguma mulher de Deus, usada por Deus, para poder ressuscitar. Vamos ver se vai ressuscitar. Não é sempre, mas é a vontade de Deus. Nós, quando estamos com dores, às vezes ora e nada acontece. Por quê? Porque a vontade de Deus não do homem. É a mesma coisa de respirar. Quantos hoje estão no hospital, no leito, necessitando de oxigênio? Briga, pessoas morrendo porque não tem oxigênio para elas. É um simples fato, mas é um milagre de Deus. O ar que respiramos. Terceiro relato está em João 12:3. Maria derramou a sua adoração aos pés de Jesus. Maria, em intimidade com Cristo, com Jesus, ela orava e ela entendia o propósito de Deus. E Deus já havia tocado há muito tempo em Maria para preparar Jesus. Vamos ler? Todos estão aí? Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou aos pés de Jesus. Por que Maria fez isso? E mais uma vez, aos pés de Jesus. Por quê? Maria reconheceu publicamente o feito de Deus na vida dela. Jesus havia ressuscitado Lázaro. Era uma forma de agradecer, de glorificar a Deus. Mas ela pegou um perfuminho. O perfuminho que ela pegou de nada era em torno mais ou menos, eu não entendo muito disso, então devo estudar, de 500 ml de nardo puro, que equivale a 1 ano de salário dela. A 1 ano. Ela pegou o salário dela de 1 ano inteiro. Eu acredito que hoje mais de 15 mil, né, amor? Mais ou menos mais de 15 mil reais. Ela derramou em Jesus com agradecimento. Mas vamos entender o propósito? Porque conhecimento sem intimidade, a gente não entende o propósito. Vamos entender? Vamos continuar. Versículo 3. Então Maria pegou o nardo puro, que era o perfume que ela derramou sobre Jesus, e enxugou os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância de perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que ia traí-lo mais tarde, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro foi dado aos pobres? Seriam 300 denários.
valores. Sabe o que Maria fez? Ela estava preocupada em cumprir o propósito de Deus. Porque Deus já havia colocado no coração dela. Vai guardando aí, vai guardando aí. Muitas vezes Deus fala para a gente, vai guardando, vai guardando. A gente gasta. Vai guardando, você gasta. Deus tem um propósito na sua vida e você não consegue cumprir o propósito que eu tenho para você. Por quê? Porque você não consegue ouvir a sua vontade, a vontade da carne é maior do que a vontade do Espírito. Muita gente quer algo de Deus, fala, Senhor, prepara uma viagem, Senhor, prepara um casamento, Senhor, prepara casamento, Senhor, prepara um noivo, prepara isso, prepara aquilo, mas não consegue prestar atenção no propósito de Deus. Por quê? Porque não tem intimidade e conhecimento com Ele. E Maria foi guardando, porque Deus falou, vai guardando que eu tenho um propósito contigo. Aí já é uma parte mais espiritual, que nós vamos entender. Mas eu estou colocando aqui, quantas vezes Jesus falou, vai, espera, deixa ele. Eles falam, meu, eu não tenho, Maria vai um ano. Às vezes a gente não consegue guardar um mês, alguma coisa. Às vezes a gente não consegue segurar o propósito um mês. Maria segurou um ano. E ela recebeu uma bênção maravilhosa. João 12:7 fala, respondendo Jesus, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Aqui é uma parte que fala muito sobre conhecimento e intimidade. Vocês conseguiram captar? Jesus falou, vai guardando esse homem, vai guardando. Eu tenho um propósito para contigo. E Maria foi. E aí Maria começou a ouvir Jesus falar da crucificação, do sepultamento, que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado. E Maria ia aos pés de Jesus, só ouvindo o propósito de Deus, só entendendo o que Deus tinha para ela, se chama intimidade. E Maria foi ouvindo, foi guardando, e foi tendo intimidade, conhecendo mais de Deus, e conhecendo mais Jesus, sabendo o propósito que Jesus tinha. E Maria foi lá, foi ouvindo, e aí Jesus praticamente falou, deixa ela está me preparando, porque eu estou o tempo todo aqui, quantas vezes eu já falei para você ser crucificado, quantas vezes eu já falei para você que vai ter o meu sepultamento, que eu sou o Salvador, e vocês até agora não fizeram nada, mas ela guardou, e ela me ungiu para o meu sepultamento. Olha o propósito, que lindo! Maria, ela teve a oportunidade de ungir Jesus para o sepultamento, para a crucificação dele, para a nossa salvação. Olha a importância que Maria teve. Por quê? Porque ela entendeu o propósito. Por quê? Porque ela teve intimidade, conhecimento com Jesus. Os outros também estavam ali com Jesus. Os discípulos estavam todo momento ali com Jesus. Mas ela tinha uma intimidade maior. Ela entendeu o propósito. Ela soube guardar cada gotinha que ela recebia de salário. Foi guardando para que se cumprisse o que Deus tinha para a vida dela. E ela derramou na cabeça de Jesus. João fala uma parte, mas em Marcos esclarece melhor. Vamos abrir Marcos 14:3. Que Marcos vai esclarecer melhor para nós como que foi que ela derramou sobre a cabeça
Jesus honrou Maria. Honrou Maria por ela ter intimidade e conhecimento. Jesus nos honra quando nós temos intimidade e conhecimento. E quando nós cumprimos o nosso propósito, o propósito que Ele tem para nós. Ele nos honra. Vamos ler? Todos acharam? Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Versículo 8. Ela fez o que pôde. Jesus dizendo: ela fez o que pôde, derramando o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando para o sepultamento. Jesus estava sentado, um pouco inclinado, e foi essa hora que ele desceu agora e ungiu o corpo inteiro de Jesus para o sepultamento, para a glória, para nos salvar. Ela preparou, ela foi a única que foi lá e preparou Jesus. Todo mundo tinha ouvido, mas ninguém tinha entendido o propósito. E ela entendeu o propósito de falar. E olha como Jesus a recompensou, versículo 9. E lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Foi glorioso o que ela fez. Só quem compreende o propósito, só quem compreende, só quem tem intimidade e conhecimento, como Maria tinha, e entende o propósito, recebe essa honra. A honra que Jesus falou: olha, vocês vão deixar escrito. As pessoas vão saber o que ela fez, porque ela cumpriu o propósito. Ela foi a única que me preparou para o sepultamento. Eu não vou estender muito, mas tinha muitas mulheres que cercavam Jesus, que estavam com Jesus, que cuidavam de Jesus. Nenhuma delas preparou Jesus. Nenhuma delas entenderam o propósito. Mas Maria entendeu. Maria entendeu. Se vocês estenderem, continuar lendo, vocês vão ver que existiu outra mulher, depois cita mais 3 mulheres, mas a única que entendeu o propósito, que preparou Jesus, foi Maria Betânia. O restante, quando estava ainda sendo sepultado, estava morrendo. Agora a gente precisa fazer alguma coisa. Já era tarde, porque demoraram para entender o propósito de Jesus. E Marta também entendeu o propósito de Jesus. Marta, no final, ela aprendeu que era possível ela ter intimidade com Jesus e servir a Jesus ao mesmo tempo. Ela entendeu as lições que Jesus deu a ela. Ela entendeu que quando Jesus ia de novo na casa dela, ela ia sentar aos pés de Jesus. Vamos ler? João 12, 1 e 2. Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Não cita mais que Marta estava reclamando, porque ela entendeu que ela poderia servir. Marta não reclamou que Maria despejou o bálsamo sobre Jesus e sujou todo o chão. Porque uma pessoa sentada ia reclamar. Vocês concordam comigo? Aqui não cita que ela reclamou. Então, como eu não cita, acredito que ela entendeu que ela pode parar, que ela pode escutar, que ela pode ter intimidade e depois servir a Deus.
O que nós possamos tirar dessa passagem para as nossas vidas? Primeiro, temos que buscar. Temos que estar com Jesus. Primeiro, temos que estar ali com Ele, sentado, ouvindo, clamando, conhecendo a palavra dEle. Depois, tudo que vier contra nós, vamos buscar Ele, porque nós temos intimidade com Ele. E aí nós aprendemos a conhecer o propósito dele em nossas vidas. E a partir daí, nós vamos servir. Nós temos que usar o exemplo de Maria como adoradores. Esteve ali conhecendo e tendo intimidade. E nós temos também que olhar Marta como servir. Porque por mais que Jesus mostrou para Marta, ela não ficou magoada e falou: vou embora, não quero mais nada. Como muitas vezes acontece, Jesus nos repreende, uma palavra nos repreende e a gente desiste de tudo. Marta não desistiu, ela entendeu que ela precisava primeiro conhecer, primeiro ter intimidade. E aí ela passou-se a servir. E ela serviu com zelo. Então nós temos que medir nossas vidas. Colocar nossas vidas, Jesus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Depois servir a Deus. Os dois propósitos têm que andar juntos, sim. Porque nós somos chamados para pregar o crente. Mas nós só podemos pregar aquilo que nós vivemos. Nós só podemos falar aquilo que nós vivemos. Nós somos o testemunho vivo de Deus. Nós não podemos falar o que nós não conhecemos. Porque o ID, ele fala para nós: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O que mais fala? Expulsar o demônio, curar os enfermos, falar novas línguas. Mas para tudo isso acontecer, eu tenho que ter intimidade. Eu tenho que conhecer o propósito. Eu tenho que conhecer a palavra. Porque senão eu não vou conseguir pegar isso do demônio. Eu não vou ter. Se eu não tenho intimidade, eu não vou entender o que o Espírito Santo quer criar uma pessoa. Se eu não pegar e ter intimidade, eu não vou falar em línguas. Ele pede, porque a língua é a língua dos anjos, onde a gente fala diretamente com o Pai. Tudo isso é intimidade. Tudo isso nos traz intimidade. Nós temos que ter tudo isso para ir pregar o evangelho toda criatura. Nós temos que ter para que a gente possa, na hora que estiver pregando o evangelho, quando o demônio se manifestar, a gente expulsar esse demônio. Vai ter hora que você vai pregar o evangelho para um enfermo e Deus vai falar: vai lá, cura. Mas se você não tiver intimidade com Deus, vai ser só palavras. Você não vai conseguir efetuar a cura de Deus na vida da pessoa. Porque isso requer conhecimento e intimidade. Amém? Nós somos embaixadores de Cristo, sucessores de Cristo. E olhamos a Cristo como exemplo. Porque Jesus queria ter intimidade com o Pai. Ele ia conhecer o Pai. Ele ia ouvir o que o Pai tinha a dizer a ele, para que ele pudesse descer e efetuar os milagres que ele fez aqui na terra. E nós temos que olhar esse exemplo para nós sermos sucessores e embaixadores de Cristo aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe a todos, que essa palavra pode falar com vocês da mesma maneira que falou comigo. Porque todo ensinamento, essa palavra eu preparei numa madrugada, e Deus falou comigo tremendamente nessa madrugada. E eu ali orei também a Deus, levei minha filha tinha perdido o sono, a gente fez uma mini vigília nesse dia. Meu marido acordou e falou: vocês estão fazendo muita bagunça aqui,
mas foi glorioso. Deus apresenta essa palavra para mim. E além de trazer essa palavra para mim, Ele fez eu efetuar na vida da minha filha. E foi tremendo. E que Ele possa, da mesma maneira, fazer isso na vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe a